Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. A gente já está aí na nossa unidade 4, vou fazer aqui uma pequena revisão sobre o que a gente viu na unidade 1, 2, 3. Mas essa unidade que nós vamos tratar um assunto que eu acho que muita gente gosta, que é gravitação. Essa unidade 4 a gente vai tratar sobre gravitação e sobre força central. Já adianto para pegar aí um lápis, uma borracha, um papel, que a gente vai ter que fazer umas continhas. Vai ter que anotar algumas coisas, fazer algumas continhas em quase todos esses vídeos aqui de agora para frente. Então vamos com calma que a gente vai chegar lá. Já fazendo a nossa pequena revisão, né? Na unidade 1 a gente falou sobre transformações ortogonais. Por quê? Porque a gente queria definir rigorosamente vetor e escalar e saber trabalhar matematicamente com esses camaradas. Por exemplo, fazer aqui uma derivada de escalar e de vetor com relação ao tempo e com relação ao espaço, por exemplo. A gente falou um pouco sobre vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração, que a gente está denominando aqui por essa notação dos pontinhos aqui, tá certo? A gente falou também de produto escalar, produto vetorial, isso aqui tudo na unidade 1. Depois a gente falou na unidade 2 sobre leis de Newton, a gente discutiu bastante sobre leis de Newton, fez alguns problemas, fez alguns exercícios, a gente falou um pouco sobre sistema de referencial inercial e a gente falou sobre lei de conservação para uma partícula. Em breve nós vamos falar isso também para um sistema de partículas. Isso aqui foi revisão da unidade 1 e 2. Na unidade 3 a gente falou sobre oscilador harmônico, a gente falou sobre oscilador harmônico simples, que a solução é esse camarada aqui, que ele fica oscilando ali, de uma forma de cosseno ou seno, tanto faz, é uma forma harmônica. Por oscilador harmônico simples, a gente falou de período de oscilação, de frequência de oscilação, que energia se conserva, a gente falou um pouco sobre diagrama de fase, a gente falou sobre o oscilador harmônico, a gente falou também sobre o oscilador harmônico amortecido e forçado. A gente falou dos regimes de amortecimento, um oscilador subamortecido, amortecimento crítico, um regime que a gente chama de superamortecido, ou supercrítico, ou sobreamortecido. A gente falou de ressonância, a gente falou de série de Fourier, a gente falou de função tipo degrau, função tipo pulso e função de Green. Isso tudo dentro do estudo de oscilações. Aí agora a gente respira, muita calma. Agora nós vamos começar o estudo de gravitação mesmo. E a nossa ideia começa aqui, né? Será que começa aqui? Será que começa o Newton olhando para uma maçã? Ele olhou para uma maçã, ao invés dele comer, ele virou e falou assim, não, eu vou fazer aqui uma teoria gravitacional só olhando para a maçã. Isso aqui, aparentemente, isso aqui é só uma lenda que o pessoal, que foi criada a partir da lei de gravitação universal de Newton, certo? Mas tudo iniciou, na verdade, com a preparação desse material aqui. Esse aqui é o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, do Newton. É um livro que ele é muito difícil, eu tenho ele, aconselho quem quiser pegar para dar uma lida. É um livro bom de se ler para ver como que era a escrita da época. Nesse livro aqui ele conta muito sobre a mecânica que a gente estuda, até dinâmica de fluidos, fala dessa lei de gravitação que a gente vai estudar, ele apresenta essa lei de gravitação, ele obtém as leis de Kepler, que é o que a gente vai fazer também nessa disciplina, nessa unidade, tá certo? Mas começa aqui com a escrita desse livro aqui, com a publicação desse livro, com o que veio a partir disso. Então é isso aqui que a gente vai estudar, é a gravitação em termos da mecânica newtoniana. Então a gente vai estudar uma coisa básica, com essa base, tá certo? Não começou com a maçã caindo, mas começou com esse livro aqui. Eu queria mostrar um tipo de situação que a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem aqui o Sol, né? O Sol está aqui, tá aqui fora de escala, obviamente. Tem a Terra aqui, a Lua. E vamos dar um play aqui para ver o que vai acontecer com esse camarada. E a gente vê que o que acontece é isso, né? A Terra vai orbitar em torno do Sol, tá certo? E a Lua está orbitando aqui em torno da Terra. Isso aqui tem a massa do Sol e a massa da Terra. Se a gente aumentar um pouco aqui a massa da Terra, vocês vão ver que a Lua vai espatifar com a Terra. E se a gente fizer uma coisa... Eu vou deixar a simulação aqui nas referências, a simulação do FET, que eu gosto bastante, né? Mas aí eu vou dar o play aqui de novo, mostrar o caminho. Se a gente diminui aqui um pouquinho a massa da Terra, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. A órbita dela vai mudar um pouco, a órbita da Terra vai afastar um pouquinho da órbita do Sol, e a própria órbita da Lua também se alterou um pouco, tá certo? Ela fica bem diferente, dada essa diferença de massas. Isso aqui é um negócio interessante para a gente brincar, né? Então se a gente muda aqui a massa do Sol, vai mudar a órbita da Terra e da Lua, vocês vão ver que muito provavelmente ela não vai encostar aqui onde que estava a outra órbita. Mudou aqui um pouco a órbita, a Lua, você já se chocou, dado que eu mudei essas massas do Sol e da Terra. Isso aqui é um tipo de situação que a gente pode estudar. Isso aqui na verdade é o que a gente chama de problema de três corpos, que eu tenho aqui Sol, Lua e Terra. Isso aqui é um problema um pouco mais complicado para a gente trabalhar, mas um outro tipo de problema que a gente pode trabalhar é esse aqui, ó, só da Terra e do Sol. Então se eu aumento aqui a massa do Sol, o que vai acontecer? Né? Eu vou acelerar aqui para andar o vídeo.
Então o que vai acontecer é que a Terra ela vai se locomover nessa órbita. E uma pergunta é como obter essa órbita que a Terra tá percorrendo aqui em torno do Sol, tá certo? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer e que a gente vai tentar responder nessa unidade. Uma outra pergunta que a gente vai tentar responder é essa. É como estudar o fenômeno de maré. Então aqui tem a Lua, aqui eu só coloquei a Lua e a Terra, a gente pode colocar o Sol aqui também. A gente pode colocar também a ação do Sol aqui na maré da Terra, tá certo? Mas nessa disciplina a gente vai estudar a maré de acordo com a atração gravitacional, principalmente da Lua. E a gente vai tentar explicar por que o Sol da Lua já dá uma resposta bacana pra gente. Então a gente tem aqui o fenômeno de maré que a gente vai estudar também. Por que acontece duas marés num dia, por exemplo, certo? Então isso é um tipo de situação que a gente vai estudar nessa disciplina. Então voltando aqui, beleza. O que a gente quer estudar é isso aqui, mas quando a gente está estudando mecânica newtoniana e voltando lá na unidade 2, o que a gente quer estudar, né? A gente quer estudar o quê? Segundo a lei de Newton, ela me fala que a força resultante é igual à taxa de variação do momento no tempo. Então, se a gente tiver a força resultante que atua no objeto, em princípio a gente tem como calcular qual que seria a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo, dadas aí as condições iniciais, certo? Então, para isso, a gente tem que saber qual que é a força que está atuando numa certa partícula. Aqui tem, já estou mostrando aqui junto com a terceira lei de Newton, mas vamos supor que eu tenho o corpo A e o corpo B, e esse corpo A ele interage gravitacionalmente com o corpo B, tá certo? Uma tarefa nossa é identificar qual que é essa força de atração entre esses dois camaradas. Força gravitacional ela não é uma força que ela é sempre atrativa. Eu vou deixar também um vídeo na descrição que eu fiz sobre essas forças da natureza. Mas se esses corpos aqui têm aqui uma distância entre eles, a distância é R, certo? Então assim, ó, a distância entre os objetos é R. Esse R chapéu aqui está me falando qual que é a direção e o sentido. Esse R chapéu está me informando a direção que liga esses dois corpos aqui, tá certo? Então essa força de interação entre o corpo A e o corpo B é dado por essa FBA e aqui pela terceira lei de Newton, FAB. FAB é a força que o corpo A exerce no corpo B, FBA, por sua vez, é a força que o corpo B exerce no corpo A. O corpo A tem massa mzão, o corpo B tem massa mzinho. Uma pergunta que a gente quer fazer é qual que é a força gravitacional que esses corpos aqui realizam entre eles, tá certo? Qual que é a interação gravitacional entre esses camaradas? E é isso que a gente vai estudar aqui nessa unidade 4, beleza? Então a força gravitacional, ela é dada aqui, dado que a gente está estudando aqui mecânica newtoniana, certo? A gente não está indo para um estudo de relatividade, a gente está estudando mecânica newtoniana, então a gente tem que sempre focar nisso. A lei de força entre o corpo A e o corpo B, então a força aqui FAB, que é essa forcinha aqui em cima, ó. Então a força que o corpo A exerce no corpo B, ela é dada por esse camarada aqui, é uma força atrativa, então é menos R chapéu, então ela vai estar aqui na direção para cá, tá certo? Ela é menos R chapéu, ela vale menos G mzão. Mzinho é o produto das massas dividido pelo quadrado da distância que une esses objetos. Então isso aqui a gente chama de gravitação universal de Newton entre duas partículas, é a lei de gravitação universal de Newton. E uma proposta que foi até muito ousada do Newton é o seguinte, ele falou assim, beleza, eu proponho que a lei de força ela é dada pelo inverso do quadrado da distância, e se a lei de força ela vale como o inverso do quadrado da distância para duas partículas aqui na Terra, isso vai valer também, por exemplo, para Júpiter e uma lua de Júpiter. Então por isso que a gente chama que essas leis têm um caráter universal, por exemplo. Então isso é um negócio muito forte, eu acho um negócio muito forte e acabou dando certo. Aí vem toda aquela discussão da ciência, né, de metodologia científica. Ele propôs uma teoria, a gente coloca essa teoria à prova e vai vendo até onde qual que seria o alcance dessa teoria, tá certo? Mas aqui nessa disciplina a gente vai estudar mecânica newtoniana. Então a lei de força gravitacional de Newton, a gravitação universal de Newton é dada por esse camarada aqui. Então a força gravitacional o que é menos esse Gzão, o produto das massas, mzão, mzinho, dividido por R2, R chapéu. Isso aqui para duas partículas, bacana. Falta a gente identificar quem que é esse Gzão, né? Quem que é esse Gzão que tá multiplicando ali, essa constante Gzão, né? Essa constante Gzão, o primeiro sujeito, até onde que eu sei, o princípio, ele é de 1687, certo? Foi a primeira edição dele de 1687. Quando foi 1797, então cento e poucos anos aí depois do lançamento do princípio, um tal de Cavendish, vou tentar botar a fotinha dele aqui em cima, mas um tal de Cavendish, ele fez um experimento para tentar medir esse Gzão. No experimento dele original,
ele de fato ele não mediu o Gzão em si, ele mediu um outro parâmetro que pode estar relacionado ao Gzão. Eu vou deixar um link na descrição para vocês darem uma olhada. Mas o experimento de Cavendish ele consistia de quê? Aqui, essa figura aqui é uma figura original do Cavendish, certo? Um desenho original dele. Ele colocava aqui duas massas, colocava duas massas grandonas aqui, ó, Wzão e Wzão. Essas massas tinham aqui um raio, certo? Uma esfera pesada, e tinha duas massas pequenininhas aqui, ó. Essa massa pequenininha aqui, essa massa pequenininha, que estavam ligadas aqui por uma corda no que a gente chama de balança de torção. Balança de torção, eu vou deixar também um link na descrição para vocês. E aí, dado o que essa massinha aqui, ela oscilava devido à atração gravitacional por essas duas esferas, ele conseguia medir esse Gzão. Isso aqui tem uma simulação desse experimento na internet. Esse experimento ele funciona da seguinte forma, olha aqui, olha. Eu vou tentar diminuir a velocidade aqui, ó. Ele funciona da seguinte forma. Esse camarada aqui, essas duas bolas cinzas aqui seriam as duas bolas grandes, e essas duas bolinhas pequenas aqui, azuis, seriam as bolinhas pequenas que vão estar oscilando, tá certo? Esses camaradinhos aqui iam estar oscilando, por quê? Porque eles aproximam da massa devido à força gravitacional, só que existe uma corda, essa corda aqui no caso ela está na tela aqui, ela está na direção da tela. E essa corda, existe uma tensão nessa corda. Então, uma hora as duas massas vão atrair, só que a tensão na corda vai ficar maior, vai voltar uma força restauradora, a gente já viu isso na oscilação, e aí isso vai ficar oscilando e com isso você consegue medir a força G. Eu vou deixar o link dessa simulação aqui para vocês, seria interessante vocês verem. Mas aí se a gente aumenta aqui, ó, vocês vão ver que essas duas massinhas vão ficar oscilando, oscilando, oscilando. É uma oscilação subamortecida, que a gente já viu na outra unidade, e aí com o período de oscilação aqui, em princípio a gente consegue, com esse períodozinho aqui, com como que esse camarada aqui está oscilando, a gente consegue em princípio medir esse valor dessa constante G, certo? Eu não vou entrar em detalhes do experimento de Cavendish, mas eu vou deixar link para vocês na descrição, mas só que aqui eu coloquei alguns resultados, né, da medida dessa constante G, então alguns experimentos para o valor dessa constante G. Então aqui em Cavendish, né, 1798, eu não errei a data ali não, então 1798 ele mediu aqui uns 6,75 nessa unidade aqui, depois Point mediu 6,70, mas vocês estão vendo que vai aumentando aqui a precisão desse camarada, hoje aqui está em 6,67 com uma precisão muito boa, né, 6,6743, com a precisão aqui na última casa decimal. Tem gente medindo essa constante com outros tipos de equipamento. Aqui tem aqui, ó, balança de torção, balança de feixes, eu não sei qual que é esse, mas balança de torção, balança de torção, balança de torção, vários com balança de torção, e depois tem gente hoje medindo isso até com condensado Bose-Einstein. Então isso é uma medida que ela é importante em física para a gente conhecer qual que é o valor dessa constante G, dessa constante gravitacional. Essa constante ela entra inclusive lá na teoria de relatividade, da relatividade de Einstein, da relatividade geral. Então bacana, só para vocês notarem que existem vários experimentos, até em séculos, o pessoal tentando medir esse valor dessa constante G aqui. E a gente vai assumir que ela tem esse valor aqui de 6,67 nessa unidade aqui, 10 a menos 8 dina centímetro quadrado por G ao quadrado, por grama ao quadrado, né? Isso aqui é grama ao quadrado, certo? Mas é interessante a gente notar que esses experimentos já estão acontecendo há alguns séculos e o pessoal tem medido isso com bastante precisão. Bacana, então olha só, então voltando aqui, né, para a nossa lei de força, então a lei de força aqui, a força gravitacional entre esses dois corpos, Mzão e Mzinho, ela é dada por esse camarada aqui. Então entre duas partículas a gente tem esse tipo de lei de força. O que a gente vai querer nesse vídeo se a gente tiver mais partículas atuando numa massinha M, se a gente tem outras partículas de massas variadas atuando nessa partículazinha M, qual que é a força total agindo nela? E se a gente tiver uma massa contínua atuando nessa massinha M, atuando gravitacionalmente nessa massinha M, qual que é a força gravitacional atuando nela, certo? E se vocês lembrarem, né, esse tipo de lei de força aqui é muito parecido com a força elétrica na eletrostática. Se vocês lembrarem, a lei de Coulomb é uma coisa muito parecida com essa aqui. Então vocês já podem ir tentando pensar em alguma coisa parecida com isso, porque tem algumas contas que lembram bem, que parece bem com a parte de eletrostática. Então vamos lá, então, e para distribuições diferentes de várias massas. Então vamos supor aqui que eu tenho agora, a minha massa de interesse é esse camarada aqui, ó. Então esse camarada Mzinho aqui é a minha massa de interesse. Então seria aquela lá na eletrostática a gente fala naquela carga teste, tá certo? Aqui vamos colocar uma massa teste.
A diferença aqui é que as massas elas são todas positivas. Lá em eletrostática a gente pode ter uma carga positiva e negativa. Aqui as massas aqui são todas positivas, então a gente sempre vai ter o mesmo tipo de lei envolvendo essas massas aqui, vai ser sempre atrativo, a gente não vai ter uma lei de gravitação que ela é repulsiva, tá certo? Na mecânica newtoniana aqui que a gente está trabalhando, a gente só vai ter uma lei atrativa gravitacional entre essas massas aqui, tá certo? Então, beleza, a gente tem aqui uma massinha M, tá certo? E o que a gente quer ver é o seguinte, a gente tem essas várias massinhas vermelhas aqui, ó. Massa aqui, eu coloquei aqui a distância aqui. Para massa I, eu tenho uma distância RI. Para massa 1, eu tenho uma distância R1. E cada uma dessas massinhas tem ela tem um valor de uma massa. Então, tem aqui ó, M1, M2, M3, M4, MI. E cada uma vai ter uma distância com relação a esse sistema de referência. Então, aqui eu tenho meu sistema de referência, tá certo? Então, aqui ó, XYZ. Cada massinha dessa aqui tem uma distância com relação ao sistema de referência e a massa Mzinho, que é a minha massa teste, ela também tem uma distância com relação ao sistema de referência, que eu chamei de R, desse vetor R. Então o vetor posição dessa massinha M com relação ao sistema de referência é R. O vetor posição da massinha 1, por exemplo, com relação ao sistema de referência é R1, da massinha I é RI, tá certo? E qual que é essa distância? Porque olha só, se vocês voltarem aqui, a força gravitacional, ela está relacionada aqui, ela está relacionada à distância entre as duas partículas. Então, esse R aqui em cima é igual a esse R aqui embaixo, tá certo? Então, ela está relacionada à distância entre as duas partículas. E ela está relacionada também, ela está na direção que liga essas duas partículas, certo? Então, se a gente tem esse caso aqui, esse R menos R1 aqui, ó, esse vetor R menos R1 é justamente o vetor que tem que entrar lá na lei de gravitação universal de Newton, certo? Então o que a gente tem aqui? Né? A gente tem que, nesse caso, a força gravitacional que cada partícula exerce na massa M é dada por esse camarada aqui, ó. Ah, Léo, mas só que lá atrás você colocou que é R ao quadrado. E por que aqui você está colocando que é R ao cubo? Você tem que notar o seguinte, que dentro do parêntese aqui, ó, eu não tenho vetor unitário, tá certo? Eu tenho o vetor diferença R menos R1. E aqui embaixo eu tenho o módulo de R menos R1 ao cubo. Se eu pegar esse vetor aqui e dividir por esse camarada aqui, vai sobrar um R ao quadrado lá embaixo, com o vetor unitário aqui em cima. Então tá certa a notação aqui. Só que vocês estão vendo que a notação tá bem agarrada, né? Tá bem carregada, né? Então olha só, então neste caso aqui, a força gravitacional que cada partícula exerce na massa Mzinho é dada por esse camarada aqui, ó. Então é menos G M1 vezes M, porque é M1 vezes M, R menos R1 módulo ao cubo, R menos R1, que é essa distância aqui de R1 até a massinha M. O mesmo vale para a força F2 e assim por diante. Vocês estão vendo que está uma notação muito carregada. Eu vou introduzir uma notação aqui para vocês, que ela é baseada no Griffiths de eletrodinâmica, de eletromagnetismo, né? A gente usa muito, é um livro muito bom de eletromagnetismo, então eu vou utilizar a notação do Griffiths aqui, só que às vezes eu vou intercambiar as duas notações, a notação do Marion com a notação do Griffiths. Espero que não fique confuso, mas só que eu já quero apresentar essa notação do Griffiths para vocês já irem adaptando. Qual que é essa notação do Griffiths? Eu vou usar as duas notações, intercambiando as duas, tá certo? A notação do Griffiths, ele usa esse R perninha aqui, ó. Eu não sei qual que é um jeito melhor de falar, o pessoal chama de R cursivo. Eu vou continuar chamando de R perninha, que é o jeito que eu aprendi isso lá em 2001, 2002, certo? Então esse R perninha aqui é o quê? Um vetor, é o vetor que ele te dá a distância da massinha M até a massinha I. Por exemplo, aqui eu tenho que o R perninha 1, se eu desenhasse aqui o R, deixa eu tentar fazer o R1 perninha aqui. O R perninha 1, ele seria justamente esse vetor aqui, ó, tá certo? É o vetor distância R menos R1. O vetor R perninha I, aqui faltou um Izinho aqui, mas só que não vai dar para confundir vocês. Aqui faltou um Izinho. Esse vetor RI perninha vai ser o R menos o RI. O RI é o que é a distância da massinha I até o sistema até a origem do sistema de coordenadas, certo? Então, de vez em quando eu vou utilizar essa notação desse R perninha. Esse R perninha é o vetor, o vetor de deslocamento entre as duas massas. É isso, é o vetor de deslocamento entre as duas massas. É a diferença do vetor das duas massas com relação ao sistema de referência. É isso, certo? Então, é o deslocamento entre a massa I1 e a massa M, entre a massa 2 e a massa M, assim por diante. Então, de vez em quando eu vou utilizar essa notação do R perninha, ou mesmo a notação do Marion Thornton, que eu vou colocar ainda nessa apresentação. Ou mesmo a notação do Marion Thornton, quando não houver dúvida sobre quais termos a gente vai estar usando.
qualquer coisa eu vou apontar qual que é o vetor que eu vou estar usando, certo? Mas espero que tenha dado para vocês entenderem aqui. Mas só que preste atenção aqui, ó. Esse vetor R perninha, ele depende da posição da massa M, que é esse R, e também da posição da massa MI, que é esse RI, certo? Então, olha só, o vetor R perninha, ou esse R cursivo, ele depende da posição da massa Mzinho e também da posição da massa MI, que exerce força gravitacional em Mzinho, certo? Então, isso é importante, porque nesse vetor R perninha está explícita a posição de Mzinho e está explícita que depende da posição dessa massa MI. Isso aqui está bem explícito nesse vetor R perninha, por isso que eu gosto dele. Então, olha só vai ficar carregado esse slide aqui, mas só para a gente entender, ó, essa linha aqui de cima é a mesma linha aqui de baixo. Ó. Então, neste caso, a força gravitacional que cada partícula exerce na massa Mzinho é dada por esse camarada que eu já tinha escrito antes, certo? Elevado ao cubo aqui, com o vetor aqui deslocamento. Então, olha só, mas só que eu escrevi a mesma frase. Neste caso, a força gravitacional que cada partícula exerce na massa Mzinho é F1 é menos G M1M, a mesma coisa. O R perninha 1 ao quadrado, esse camarada aqui ó, é o R perninha ao cubo, o vetor R perninha ao cubo. Só que o módulo de R perninha 1 ao quadrado vezes o vetor unitário R perninha 1, tá certo? Então olha só, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, tenta parar aí agora e dar uma notada aqui, ó, que essa frase aqui de cima, ela é igual a essa frase aqui de baixo. Inclusive as equações, elas são iguais, são idênticas. Só que aqui em cima eu estou usando o vetor R menos R2, aqui embaixo eu estou utilizando o vetor unitário R perninha 2. Mas a ideia é a mesma. Enquanto um aqui está ao cubo, o outro aqui está ao quadrado. É só para ficar mais explícita a equação. É só para isso que eu estou usando essa notação. Então a força total que está atuando em Mzinho é o quê? É só somar todas as forças, porque a força gravitacional ela é linear nas massas, tá certo? Como a gente vai estar somando aqui a força que cada massa ela exerce nessa massinha Mzinho, a força gravitacional newtoniana, isso é importante, a força gravitacional newtoniana ela é linear nas massas. Então a força total é o quê? Menos Gzão Mzinho, isso sai da somatória, eu tenho aqui a somatória para cada massa que atua gravitacionalmente em Mzinho, dividido pelo R perninha I ao quadrado, vezes o R perninha I chapéu, tá certo? Então essa aqui é a força total devido a todas essas massinhas que atuam em Mzinho, tá beleza? E se eu tiver uma... Então aqui, por favor, aqui dê uma pausa e tenta refletir sobre essa equação aqui, ó. Que a força total que atua em Mzinho é menos Gzão Mzinho, isso sai da somatória, vezes a soma da massa que exerce força em Mzinho, então tem MI, dividido pela distância entre MI e Mzinho ao quadrado, isso tudo na direção que liga a massa MI e a massa Mzinho, certo? Então, por exemplo, aqui seria aqui, ó, menos, se eu pegar só para a partícula 1, seria menos G M1, seria isso aqui, ó, menos G M1 Mzinho, certo? Isso aqui tudo dividido por essa distância aqui, ó, certo? Essa distância, eu não estou colocando o vetor, essa distância aqui é o quadrado, na direção de R perninha 1 ao quadrado, ou seja, nessa direção aqui. Então é essa direção aqui, ó, certo? O sinal negativo vem por conta desse sinal negativo aqui, ó. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa gambiarra que eu fiz aqui de desenho. Beleza? Então tentem dar uma refletida nessa equação aqui que vai ser importante para vocês. Mas aí, bacana, a gente fez aqui para partículas discretas, mas e se eu tiver aqui um corpo aqui que tem aqui um volume qualquer, certo? Não precisa nem de ser simétrico. Se eu tiver esse corpo aqui atuando gravitacionalmente nessa massa Mzinho, a proposta vai ser a mesma, só que a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente já faz há muito tempo. A gente vai dividir esse corpo aqui em vários elementos de massa. Esses elementos de massa aqui, ó, esse corpo ele tem um volume tal, eu estou chamando aqui o volume de tal, então a gente vai dividir esse corpo aqui em vários elementos de massa que tem volume de tal, então são elementos infinitesimais de massa. Cada elemento infinitesimal de massa vai estar a uma distância R' da origem e a distância desse elemento infinitesimal de massa até Mzinho é R menos R', certo? O vetor posição desse camarada aqui, o vetor deslocamento. Então a pergunta que a gente quer fazer é qual que é a força gravitacional que essa massa aqui exerce em Mzinho. A proposta nossa vai ser a mesma, a ideia é
pegar essa equação aqui quadriculada, certo? Então a gente vai pegar esse camarada aqui, que é a força total que atua em mzinho devido a várias partículas, só que a gente vai pegar o limite onde cada partícula, a massa de cada partícula vai tender a dm, então a gente vai pegar o limite que a massa está tendendo a zero, é um elemento de massa, e a gente vai notar que a densidade de um corpo, a densidade de um corpo é dada por dm de tal, tá certo? A densidade volumétrica é a taxa com que a massa varia no volume. Então a força gravitacional que exerce no objeto é justamente essa integral aqui. Então olha só, a força gravitacional que esse objeto estranho aqui, ó, que esse objeto verde-limão aqui exerce na massa mzinho é o que? É menos g mzinho, porque eu estou querendo saber qual que é a força nessa massa mzinho, a integral de ρ por r ao quadrado de tal linha, onde aqui eu estou deixando sempre que for linha, tudo que for linha aqui é o que está dentro do corpo, tá certo? Que está dentro do corpo verde-limão aqui, ó. Então tudo que está dentro desse corpo verde-limão é o que está com linha. Então vocês estão vendo que a densidade depende de r'. Eu estou integrando no que tiver linha aqui, tá certo? Onde tiver o corpo, eu vou integrar. E vocês vão notar o seguinte, que dentro desse r' está contido r'. Então, nessa notação aqui está bem explícito que o r' depende de r'. Na notação do Marion, isso não fica tão explícito. Então, na notação do Marion, isso não fica tão explícito que a integral dele está sendo realizada onde existe o corpo. Nessa notação do Griffiths, que é com esse R' ou com R cursivo, esse R cursivo a gente lembra que ele sempre vai depender desse R', tá certo? Por quê? Porque pensa só o seguinte, se a gente quer saber qual que é a força gravitacional que esse corpo verde-limão exerce em mzinho, eu só quero fazer essa integral onde existe esse corpo verde-limão. Não faz sentido eu pegar, por exemplo, um corpo que tem uma parte, eu integrar nessa região do espaço aqui, ó, nessa região laranja. Porque nessa região laranja não tem esse corpo verde-limão, que é o que eu quero saber, qual que é a força gravitacional que esse corpo verde-limão exerce em mzinho. Então eu só tenho que integrar onde existe essa massa verde-limão aqui, onde existe a massa em questão que eu estou querendo trabalhar. Então olha só, vou ler de novo aqui. A força gravitacional que esse objeto aqui exerce em mzinho é o quê? Ela é menos g mzinho, tá certo? Até aqui tudo bem. É a integral no volume do corpo em tal, certo? Da densidade do corpo. Essa densidade do corpo depende da posição de onde o corpo está, porque eu vou integrar onde existe a massa desse corpo verde-limão aqui, tá certo? Ela está na direção de R chapéu, só que esse R' chapéu que ele não pode sair da integral. Por que ele não pode sair da integral? Porque ele depende de R'. E a integral está sendo realizada em linha, tá certo? Em de tal linha. Então esse camarada aqui não pode ser da integral e esse camarada aqui embaixo não pode ser da integral. Então isso é um negócio que eu quis deixar claro nessa notação, porque às vezes com a notação do Marion pode complicar, certo? Se essa massa mzinho não for pontual, que é o caso aqui que a gente está calculando com massa pontual, então ou seja, se ela tiver uma certa dimensão, outra integral ela tem que ser realizada no volume de mzinho. Então, por exemplo, se eu tiver que essa massa mzinho, ela seja aqui, deixa eu colocar até de outra cor aqui. Se eu tiver essa massa mzinho, se ela for um camarada esquisito assim, ou igual essa bolinha vermelha que eu desenhei aqui, eu tenho que integrar também na massa dessa bolinha aqui, tá certo? Mas por enquanto a gente vai tratar só qual que é a força gravitacional gerada por um corpo que seja uma soma de várias partículas ou que seja um corpo contínuo dessa forma, num ponto do espaço ou numa massa mzinho de teste, por exemplo, aqui, certo? Então, bacana. Então isso é um negócio que eu tentei deixar claro. Essa notação que eu estava usando aqui do Griffiths, desse R', do R cursivo, eu estou tentando deixar isso muito claro, que esse R' ele não pode sair dessa integral. Por quê? Porque ele depende de R'. Então a gente não pode tirar esse R' aqui da integral, porque ele tem uma dependência explícita de R'. Mas na notação do Marion, o Marion ele escreve assim, ó, que a força que esse corpo verde-limão exerce em mzinho é dada por esse camarada aqui, ó. Só que para o Marion, esse R aqui, ó, esse R chapéu e esse R quadrado é justamente essa distância aqui, ó. É essa distância entre
o elemento de volume, certo? Esse elemento d tal e a massa mzinho. Então, se esse camarada aqui é rzinho, ele também não pode sair da integral. Só que isso aqui talvez pode ficar confuso para quem esteja lendo. Então, vão tomar cuidado também. Porque olha só, isso aqui, esse tipo de notação que eu estou colocando aqui e esse aqui é a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa, certo? Só que eu, Léo, isso sou eu falando, eu acho essa notação mais explícita do que a outra. Porque olha só, o que o Marion fala é, no limite que mzinho tende a dm, então é o mesmo esquema, e notando que a densidade pode ser escrita dessa forma, na notação do livro, ele usa essa notação aqui, ó, a força gravitacional que esse corpo exerce em mzinho é dada por esse camarada. Só que nessa notação, a dependência desse vetor Rzinho aqui, desse vetor Rzinho em R', ela é implícita, tá certo? Só que na outra notação que eu propus, que é essa notação, que não sou eu que propus, essa notação não é minha, é do Griffiths, mas na notação do Griffiths, a dependência de R' com R', ela é explícita. Ela está escrita aqui, ó, que o R' ele é escrito a partir do R', tá certo? Então, por favor, eu tô tentando ser bem lento aqui na explicação, para vocês tentarem perceber isso. Na notação do Marion, esse vetor Rzinho aqui, ó, é o vetor Rzinho, é porque às vezes ele confunde a notação lá, então por isso que eu tenho que explicar isso aqui. Esse vetor Rzinho aqui, que eu estou circulando aqui agora, esse vetor Rzinho, ele é o quê? Na notação dele, ele é a distância desse d tal até o mzinho, tá certo? Então ele não pode sair da integral, tá certo? Só que isso é uma dependência implícita. Essa dependência do Rzinho com R' é uma dependência implícita, tá certo? Porque se eu mover esse d tal para outro lugar, o R' vai mudar também. Então é uma dependência implícita. Se a gente escreve essa integral em termos desse R', a dependência desse R' com o R', ela é explícita, porque o R' ele é explicitamente escrito a partir de R', tá certo? Então, isso que eu queria deixar isso muito claro para vocês. Então, tomem muito cuidado. O resumo da ópera aqui, que esse R aqui não pode sair da integral, só que isso por quê? Porque ele tem uma dependência implícita com R', tá certo? Nessa integral aqui está bem explícito que esse R' não pode sair da integral. Não pode sair da integral por quê? Porque ele está dependendo explicitamente desse R'. Então isso tem que tomar muito cuidado, isso tem que ficar muito claro. Então a minha ideia nesse vídeo, primeiro, era apresentar quais seriam alguns problemas que a gente queria trabalhar. A gente vai trabalhar com alguns problemas que são interessantes, por exemplo, o problema de maré, que é um problema muito legal, problema de dois corpos, problema de Kepler, tentar encontrar as leis de Kepler, e eu queria apresentar essa notação de acordo com a força gravitacional, porque essa força gravitacional é o interesse nosso dessa unidade 4 e talvez essa notação já fica aí apresentada e facilita para alguém, tá certo? É isso que eu queria apresentar para vocês, talvez esse vídeo ficou um pouquinho maior, eu espero que os próximos fiquem um pouco mais curtos, mas é isso, um grande abraço, falou, tchau!